Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a nossa amiga Maressa, que queria chegar no Canadá, mas foi parar no Vietnã. É tipo Colombo querendo chegar nas Índias, né? Pois é. Parar nas Américas. Errei só milhares de quilômetros. 12, 13 mil quilômetros. Pois é. Eu sou a Maressa, eu tô aqui com o Gustavo, o cara que mesmo não saindo do Brasil, ele continua viajando. E aí tem duplo sentido, gente. Ele viaja em vários sentidos. Eu adoro as viagens do Gustavo. Ai, eu aguento isso, Paulinho. Eu é que tenho que apresentar o convidado e o convidado fica me zoando que eu viajo. Tem bom sentido. E eu continuo viajando. Espero te encontrar mês que vem, Maressa, numa próxima viagem. Ah, Sim. Pra mais ou menos daqui de casa dá uns 9, 10 mil quilômetros. Se da sua der também uns 10 mil quilômetros, vai dar pra gente encontrar no meio do caminho. A gente se encontra no meio do caminho. Então vai ser aqui, né? Vai ser aqui na Espanha, é o que eu espero. É mais ou menos, é o mesmo fuso, mas uns 6 mil quilômetros pra baixo de onde você tá. Nossa, gente, esse mundo é muito grande, tá louco? Bom, mas eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com o Paulo. E o Paulo e a Maressa são um casal tão sensacional que eu quero saudar eles como Paulo, nosso tent maker, saudou o meu casal preferido da Bíblia. Então eu saúdo Paulo e Maressa, meus cooperadores em Cristo e a igreja que se reúne na casa deles. Paulo e Maressa, o casal que mais se parece com Priscila e Áquila. Ai, que legal. Até no nome, né? Que eu sou Maressa Priscila. Olha só, hein? E o Paulo é Paulo Áquila, né? Nós somos predestinados. Predestinados. É Priscila isso e Paulo. aí. Só mudou o marido, mas tá tudo bem. Legal. E eu sou o Paulo e tenho a honra de apresentar o Paulinho, meu xará. Aquele que entrou pro Guinness Book como o cara que mais vezes falou olá pessoas em um blog, em um cast. Pelo no menos mundo. isso, né? Pelo menos alguma coisa a gente tem que ter, algum recorde por aqui. 514 já, acho que é. Não, mais. Eu Não, mais. aqui. É, mais. Contar tudo. Não, fora o é tanto mais. de vezes que ele fala lá pessoas até a gente engrenar na gravação, né? Pois é, bem por aí. Muito bom, gente. Que legal estar com vocês aqui. A gente tá mais uma vez em casa, né? Com os de casa, assim como foi o último Jetlag, que a gente gravou com a Sabrina e com a Mariana, que são da Tente. O Paulo e a Maressa também são da Tente, também gravaram no curso Fé e Trabalho, né? Que estamos divulgando por aqui. É verdade. A Maressa gravou e o Paulo fez a edição. Lembra que eu falei que a gente fez uma edição profissional? É. Então, lá vai o jabá. O Paulo é um profissional. É um profissional Se que você faz quiser edição. contratá-lo, você pode entrar em contato com o link que está aqui neste episódio. No link aqui embaixo, que tá aparecendo aqui na tela. Isso, o link que está aparecendo aqui na tela. Eu sou o cara que fica por trás, atrás dos bastidores, atrás da câmera. E o Paulo e a Maressa foram parar no Vietnã, como vocês já viram no título desse episódio. Só que assim, eles vão entrar naquela categoria que nós vamos gravar 2 episódios. Essa é só a primeira parte, porque eles recém chegaram no Vietnã. Só que a história deles é tão completa, a gente acompanha essa história há tanto tempo que a gente decidiu, vamos gravar já, pra daqui um ano eles voltarem e dizerem que eles estavam enganados com tudo que eles pensavam sobre o Vietnã. O amor acabou e a gente vai ver a realidade. Mas hoje a gente vai conhecer a trajetória deles, saindo do Brasil, passando por Canadá e tantas outras possibilidades pra chegar no Vietnã, onde eles estão agora. Ó, a Maressa já gravou com a gente. Quanto você já gravou com a gente, Maressa? Foi um de cultura. Acho que foi o primeiro especial que a gente fez, que não foi só uma entrevista com pessoas que estão morando fora do país. A gente fez lá no final de 2019. Então vocês já conhecem a voz dela, já devem ter ouvido por aqui, mas a gente se conhece há muito tempo, né? O Paulo eu conheci quando ele era ainda PH, né? Quando ele chegou na Cepal. Que ano que foi, Paulo? 2009? 2010. 2010. Foi quando a gente casou. É, porque eu fui pra São Paulo, né? Eu tava em Curitiba. Aliás, eu falei que nunca moraria em São Paulo e a Marissa me levou pra São Paulo. Aí fui trabalhar na Cepal. Eu acho que todo mundo que morou em São Paulo uma vez falou isso. Eu nunca vou morar em São Paulo, né? Eu também já passei por isso. E a gente sempre brinca que se você não quer morar em um país, nunca fale, ou num lugar, numa cidade, nunca fale, eu nunca vou morar, né? Tem aquele ditado, né? Dessa água jamais provarei, né?
Ou como nosso amigo Ari costuma falar, faça planos de não ir pra aquele lugar, Deus vai falar, O Paulo começou a dar um migué, querer dar um migué em Deus e começou a falar, eu não quero morar no Canadá, eu não quero morar no Canadá, não quero morar no Canadá. Mas Deus mas aí... não entrou nessa. Deus conhecia o coração dele. Não adianta nada, né? Adiantou. Mas a gente se conheceu porque o Paulo foi trabalhar na Cepal. Nós tínhamos lá a Cepal Digital, já existia o podcast. Vocês devem ter acompanhado isso na nossa história, quem ouve os podcasts antigos ou quem nos acompanha desde então. E o Paulo nos acompanhou por um bom tempo na Cepal Digital. Trabalhamos juntos, depois remotamente juntos. A gente foi se afastando, se aproximando e a vida foi seguindo. Antes nós virmos pra Espanha, eles foram pro Canadá e a vida continuou e agora estão no Vietnã. Mas a gente quer conhecer toda essa história em detalhes, porque eu acho que os detalhes mesmo, eu não sei todos, né? E talvez a gente não entre em todos os detalhes, porque você já tem o seu próprio podcast, inclusive, que já contaram esses detalhes. Demais, né? Que a história é longa. Tem pessoas que a gente grava aqui, Paulinho, que não tem nem perfil do Instagram. Esses, eles não só têm os perfis todos, como eles têm um podcast só pra eles, pra contar todos os detalhes. Então aqui vai ser um resumão e no final a gente conta como achar o podcast dessa galera. Porque tem dois, viu? Nossa. Tem um focado em trabalho, que é o chique. meu só, Isso é e o coisa- nosso, que é sobre... Coisa da Maressa, né? Que é Eu adoro, gente. polivalente. Fora a Rádio Transmundial, que a Maressa também é colunista no podcast lá. E vocês também deram uma entrevista no podcast da Red, que é a igreja de vocês, não foi? Antes de Sim, saírem? isso. Tem muita coisa gravada desse casal já, mas É isso a aí. fonte Paulinho, vamos fidedigna cancelar, está não, aqui. vamos cancelar esse podcast. Deixa pra lá. Pra quê, né? Vamos botar os Redundância. links aqui e pronto, acabou. Valeu, gente. Até o próximo jet lag, mês que vem. Não, mas aqui tem um toque especial, porque tem um foco específico. Lá a gente acaba tenta não entrar em alguns detalhes, porque dependendo do público não interessa tanto, mas esse podcast aqui, tenho que dizer que a gente estava aguardando ansiosamente para gravar com vocês e contar na perspectiva de um tent maker, que a gente sabe que Deus está fazendo coisas aqui que é para abençoar e para incentivar e encorajar você que está aí ouvindo e acha que não pode trabalhar fora do Brasil. Você pode ser um tent maker, pode ser usado por Deus, pode ser um bom cristão, e se resolver ficar no Brasil, pode ficar no Brasil também. Sendo um bom cristão. O mais importante Sem é ser um bom claro, cristão, por né? favor. Agora que vocês estão habilitados pra estarem no jet lag, apesar de a gente ter dado um jeitinho, porque a gente sempre fala assim, não, tem que esperar um pouquinho mais pra pegar a experiência, pegar um pouquinho de casco, né? No mês passado a gente falou assim, vamos gravar com eles. Eu falei, não, deixa terminar essa história que eles estão vivendo esse fim de semana. Pelo menos terminar mais essa pra gente contar. A gente já viveu muita coisa em 3 meses e meio. É uma coisa intenso, assim mudar de louca. cultura é intenso, né? É muito Todo intenso. dia é cheio de detalhes. Emigrar é uma coisa muito louca. Só da história de documentação já dá, né, pano pra dá um mão. podcast. Dá, muita coisa. Os nossos ouvintes são acostumados de ouvir nossas histórias aqui de documentação. Mas vamos ver de onde a gente começa. A pergunta básica que dá pra fazer, né? Quando que vocês entenderam que Deus estava direcionando a vida de vocês pra morar fora do país? Ou, sei lá, antes? Ou usar o trabalho de vocês como uma forma de abençoar o mundo? De onde vocês acham que a gente consegue começar a nossa história? Acho que dá pra começar do ponto que tanto eu quanto o Paulo sempre tivemos esse pezinho fora do Brasil, né? Eu, filha de pastor, sempre participei de conferências missionárias e sabia, meu coração queimava por alguma coisa fora do Brasil. Com uma sabedoria muito grande, meu pai, quando eu estava escolhendo o meu curso, né, e decidindo o que eu ia fazer de graduação, e não sabia se eu ia pro seminário, se eu ia fazer uma faculdade, ele falou, faz uma faculdade, porque se Deus quiser te direcionar, tendo uma profissão, é muito melhor. E meu pai, com todos os traumas que ele teve, eu acho, no ministério, ele falou, a melhor forma de vivenciar o ministério de um jeito que agrada a Deus, muitos anos atrás, ele falou, é sendo um fazedor de tendas. Uau! Imagina, eu era adolescente, eu não conhecia, a Tente, nem sei se existia, Nem o eu acho que Gustavo não existia ainda nessa época. Que ano que era? Não, eu não sou mais velha que ele. Não, nem o Gustavo como fazedor de tendas e ideias. Tá. Eu acho que eu tinha 15 anos, por aí, 16 anos, e eu tenho 39 agora. Eu tô vendo as contas Então- sendo feitas na cabeça do
Gustavo, tipo Do Gustavo. aquele meme. Quando você tinha 15 anos, nem a Tente existia. Então. Pois é, isso que eu tô falando, a que é o Tente não fundador da Tente, existia. morava lá no Azerbaijão. Ele tava tendo as ideias. Pois é. Depois de Então, uns olha anos, ele isso, ia que fundar a louco. Tente. E seu pai usou esse termo, Pois fazedor é. de tendas. É claro que é um termo Ele usou, bíblico, ele né? usou. Ele vem Sim. em Paulo, Ele- isso. Exatamente, ele usou e ainda comparou com Paulo. É bíblico. Ah, que Exatamente. legal. E é muito legal pensar isso, porque assim, você é mais jovem que eu, mas a gente cresceu numa época muito parecida. E nessa Sim. época, a mentalidade que eu tinha é que ou eu iria servir a Deus sendo um missionário, ou sendo Sim. um pastor na igreja, ou eu decidiria pela minha profissão. Aí sim, eu vou Perfeito. viver por mim, vou sustentar a minha família. Claro que eu vou servir na igreja e tal, estou envolvido com aquilo, mas a minha profissão necessariamente não teria a ver com servir a Deus através dela, porque servir a Deus através da profissão seria se eu fosse fazer um seminário. Exatamente, eu acho que meu pai foi ali um profeta de Deus na minha Visionário. vida naquele momento, visionário, e falou, não, você vai fazer uma faculdade. Eu acho que o Paulo também pode contar, mas ele vem de uma família de missionários, os avós dele eram missionários na Angola, e a mãe dele nasceu na Angola, né? Minha mãe nasceu em Angola, depois foi para Portugal, depois veio para o Brasil. Ela se afastou um tempo da igreja, depois de casada, né? E aí, quando eu estava com meus 25 anos de idade, ela resolveu voltar a frequentar e convidou a família inteira e eu fui. Né? Falei, eu vou, quero ver como é que é esse negócio aí. Resumo da história, minha mãe, ela se tornou diretora de missões da primeira igreja batista lá em Curitiba por 6 anos, cerca de 6 anos, então eu tive muito envolvido com missões nesse período também, né? Participando de vários trabalhos evangelísticos e tal. E na minha cabeça era a mesma coisa, era a ideia de que se você quer ser missionário, você tem que largar tudo, vai fazer um seminário, faculdade de teologia e vai servir integralmente na igreja. E até, eu tive uma época que fiquei muito em dúvida em relação a isso, fui conversar com um pastor e ele me disse, Paulinho, Deus, na época, Paulinho em Curitiba. Olha o medo de usar o apelido do outro. Aí o pastor falou pra mim, Deus quer te usar com aquilo que você sabe, quer te usar com a sua profissão. Só que eu não fazia ideia do que era um tent maker e, enfim, Isso deve ter sido mais ou menos na mesma época que o pai da Marissa falou com ela, né? É mais ou menos. A Marissa rindo. Eu já tava com 30 e a Marissa com 15. Não, é um pouco, vai. Um pouco menos. Um pouco menos. Aí eu tava 17, o Paulo 30? Acho que sim, né? Mas Deixa a conta pros ouvintes, vai lá. Isso, vamos deixar pro pessoal fazer essas contas e ver a cara deles no YouTube. Boa, boa. Mas sabe uma coisa muito legal? Eu acho que desse ponto todo aí dessa conversa, uma coisa muito interessante foi, Deus vai mandando pistas ao longo da nossa vida, da nossa jornada. E se a gente presta atenção nessas pistas, você começa a ligar os pontos. Então, o que aconteceu? Eu me interessei pelo Paulo não se interessou por mim, aí depois a gente continuou falando pela internet. Papo vai, papo vem. Como que a gente voltou a conversar? O Paulo tinha tido uma proposta de trabalho para Angola, para trabalhar numa gráfica na Angola. Sim. E eu tinha tido uma proposta de trabalho para ir trabalhar como enfermeira na Angola. Uau! E aí, a gente conversando pela internet... Vocês namoravam à distância? Não, a gente não tava namorando. Tá. A gente tava, voltando a se falar, sabe? Depois de um período sem contato. Mas o Paulo em Curitiba e você em São Paulo? Isso, Tá. em São Paulo, Isso. exato. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, é um tipo desse que me interessa. Porque é um cara que tá disposto a sair do Brasil e é cristão e tem uma intencionalidade. Ele não tem raízes no Brasil. Isso pra mim sempre foi muito importante. Casar com alguém que tivesse, não a mesma personalidade, tudo igual, mas que tivesse os mesmos objetivos. E topasse algumas coisas. E aí, quando ele falou isso, acendeu a luz na minha cabeça de novo. No fim das contas, começamos a namorar, casamos. Ele foi pra São Paulo, né? Veio não, porque a gente não tá no Brasil. Ele foi pra São Paulo e em 2016, pra encurtar a história, a gente resolveu ir pro Canadá pra estudar inglês um mês. E aí a gente foi e eu tive a oportunidade de falar de Jesus pra 2 pessoas na sala de aula, pra um japonês que nunca tinha ouvido falar de Jesus e pra uma turca que conhecia Jesus, assim, de ouvir falar. E eu usei um feriado que eles têm no islamismo pra falar da Páscoa, pra fazer essa conexão. E ela ficou encantada, enfim. Poder falar de Jesus despertou em mim, no Paulo, uma coisa assim, opa, aquele sonho lá de trás, de repente, morar num outro país, de trabalhar, usar a nossa profissão, pode se tornar realidade no Canadá. E aí, quando a gente voltou desse um mês, a gente começou a se planejar. 2 anos depois, a gente estava com tudo planejado, e no planejamento, quem conhece a gente sabe que eu sou super planejadora. O Paulo, ele é mais... Vamos lá? Como que eu posso dizer? O Paulo aceita Analisa
plano. Vamos. Só vamos. Tô junto. O Paulo é um empolgado, a Maressa é nos mínimos detalhes. Eu tenho trabalhado com a Maressa aí já nos últimos 4 anos. E ela é tão planejadora que agora que ela mudou pro Vietnã, eu estou sofrendo. Porque os meus planos não vão avançando sem palpite dela. Ela que bota a turma da Tente aqui no prumo. Apesar de eu não ser, no meu temperamento mesmo, eu não ser tão de detalhes do planejamento, eu sou mais da execução, do resultado. Você errou as perguntas no Revista Cláudia, do teste da Revista Cláudia. Né? Pois é. Não, mas realmente eu gosto. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de executar, mas gosta de saber, eu tô executando por quê e pra onde estamos indo. Então, eu fiz o planejamento, eu e o Paulo discutimos muito sobre o planejamento, ele deu muito certo. Até assim, a data de venda do apartamento caiu. Colocou no mês. Caiu certeiro. Fechou em cima. Pra ir pro Canadá. E a gente entendeu que Deus... Numa época em que estava havendo crise no setor imobiliário para vender as coisas, né? Estamos no ano de 2018 já? 2017 para 2018. Beleza. Só para botar o pessoal aí na linha do tempo. Aí deu certo, tudo andando assim conforme o planejado. Beleza, fomos para o Canadá. Com consultoria, tudo certinho. A gente não quis fazer por conta própria, a gente quis seguir a orientação correta e tal. Mas qual que era a proposta no Canadá? Qual que era a ideia? Vocês chegariam lá com um emprego já? Não. Nós estávamos indo, eu como estudante, então eu ia fazer quase que uma segunda graduação em business, e o Paulo ia receber por Ia fazer os meus jobs ainda no Brasil, mas ia tentar trabalhar, sei lá, no Walmart, por exemplo. Tá, mas aí o visto da Maressa seria estudante. Isso. E o Paulo entraria como... Trabalho. Já conseguiu, vocês já saíram do Brasil com esse Darwin e da Jasmine. A Jasmine, que a gente gravou outro podcast aqui, foram pro Canadá. É isso aí. Ela foi de estudante e o marido dela tem visto de trabalho enquanto ela estuda. Isso. Aí eles falaram pra gente, a consultoria, não, você não precisa sair com este visto, porque a gente consegue fazer a troca aqui, porque eu tava aguardando o resultado final do IELTS e o aceite final da faculdade, que tava pra sair. Então a gente foi um pouquinho pra dar uma garibada no inglês, né, ficar estudando inglês até sair as autorizações. Saiu as autorizações, meu IELTS deu certo, o aceite da faculdade tudo bonitinho, nós tínhamos comprovante financeiro, tudo redondo, assim. Empresa funcionando no Brasil, né, meu? Vínculo CNPJ. com o Brasil, né, porque o Paulo tem empresa no Brasil, então tudo bonito. Vai pro pedido de troca de visto e eles negam. E eles alegam que nós não poderíamos ter feito a troca de visto. A gente teria que ter saído do país para poder fazer a mudança. São as inconsistências, né? A gente viveu isso aqui também. Quando a Adri chegou, tava tudo certo, que era só chegar com o visto de turismo e aqui faria todo o processo de nacionalização. No que o primeiro contato que a gente teve na Polícia Federal daqui pra mexer com isso, falou, não, você já tinha que ter entrado com visto de morador, não tem essa de entrar com visto de estudante e mudar. Só que sim, foi a única pessoa que falou isso, sabe? Todas as outras passou e foi tranquilo. Exato. E a gente conhecia, porque a gente fazia parte de um grupo de pessoas, de brasileiros, indo pro Canadá e migrando. E no grupo, vários casos de pessoas que fizeram a troca do visto dentro do Canadá. E a minha consultora falou, não, dá pra fazer, fica tranquila, eu já tive aceite, tá tudo certo, beleza. E vem a negativa. Só que a negativa veio com um cuidado de Deus muito especial na nossa vida, porque Deus, ele não só fala não, ele fala não de um jeito assim, tipo, filhos, eu tô cuidando de vocês, só confia. E naquele dia que veio o não, eu e o Paulo, a gente tava no quarto que a gente alugou pra ficar os 3 meses iniciais, né, lá no Canadá, e eu tava vendo uma pregação, e na pregação, a pessoa que tava pregando falou da história dos amigos de Daniel, né, na fornalha. E dentro dessa situação deles na fornalha e tal, ela fala, a gente sabe o fim da história, eles foram salvos, mas eles tiveram que dar o passo de fé pra falar, nós não vamos fazer o que você tá falando, a gente vai pra fornalha. E ela contando de uma situação de visto, porque ela era americana, chegou na Suíça, no que ela chega na Suíça, travam a entrada dela e ela fica horas esperando dentro do aeroporto pra ver se iam autorizar a entrada dela. E ela conta que foi aprovado o visto dela. Mas na pregação ela falou assim, e se Deus não tivesse aprovado?
E se Deus não aprovar aquilo que você tanto espera, aquilo que você aí que está ouvindo está buscando, você vai continuar adorando esse Deus como o Deus que provê todas as coisas, que faz tudo por nós? Naquela hora, eu estava ouvindo, o Paulo estava fazendo exercício, eu orei e falei assim... Não, exercício de inglês. Estava estudando inglês. Eu imaginando ele lá malhando nos abdominais e tal. E ele lá com o papelzinho escrevendo: The book is on The what? The what? E aí eu orei naquela hora e falei assim no meu coração, né? Coitado do Paulo, sofreu as consequências da minha oração. Falei assim, ok, Deus. Esse negócio de casar e virar dá esses problemas. Aí eu orei e falei, Deus, sim, eu vou continuar te adorando e não vou desistir, eu vou confiar no Senhor, mesmo que a resposta seja não. Gente, incrível, meu telefone tocou naquela hora. Uau. Era a consultora dizendo que tinha sido negado o nosso visto, que a gente teria que voltar pro Brasil. Caramba. Você falou assim, nossa Deus, nem pra dar pelo menos mais umas 3 semanas pra responder minha oração? Ah, não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos. Não foi nem deixa eu pensar, né? Tantas vezes demora pra responder oração, né? Exato. Mas só pra entender a situação, você foi com o seu visto de estudante e o Paulo com o visto de turista pra trocar lá. Vocês tinham 3 meses pra trocar esse visto. 3 meses era o tempo. Não, eu fui com visto de turismo, Paulo, de turismo, porque no Canadá você pode estudar inglês com visto de turista por 6 meses. Então o nosso aceite lá estava de 6 meses, nós estávamos lá há 3 meses aguardando essa troca, esse aceite final, para o meu virar estudante e o dele ser o complementar, né? Só que vocês não foram com essa possibilidade de, pode ser que não dê certo, a gente vai voltar. Vocês venderam apartamento, vocês fizeram de tudo como alguém que está imigrando, né? Exatamente, a gente foi para ficar. É claro que a gente sabia que tinha sim chance de negativa. A gente nunca foi deslumbrado e sem pensar nos prós e contras, plano A, plano B, plano C. Não, a gente sabia que poderia acontecer isso. Tanto que os meus pais já estavam preparados para receber a gente de volta caso tivesse algum problema. E foi o que aconteceu, né? Depois que a gente recebeu essa notícia de que foi negado, depois de 2, 3 semanas, a gente ainda tentou fazer alguns movimentos internos, mas não teve jeito. E aí nós voltamos então pro Brasil e ficamos na casa dos meus pais por 5 meses. Nesse período, 2 coisas importantes aconteceram. Uma delas foi tentar de novo do Brasil. Então a gente fez uma nova tentativa do Brasil. Eles alegaram na negativa que nós não poderíamos fazer a troca interna e que a graduação que eu tinha escolhido não fazia sentido, porque eu tinha uma pós-graduação, eu já tinha mestrado e eu estava escolhendo fazer uma nova graduação. Na cabeça deles, não faz sentido alguém com mestrado fazer uma graduação. É voltar para trás. É voltar para trás. Então, eles desconsideraram isso. Então, eu achei um doutorado em liderança, que estava ligado a uma instituição cristã em Toronto, porque na primeira tentativa nós iríamos para o leste do Canadá, e nessa segunda tentativa a gente decidiu que ficaria em Toronto. Então, do Brasil a gente aplicou de novo, e aí para um doutorado que começaria com um mestrado. Então, já tinha aceite da faculdade, de novo, tudo ok, dinheiro ok, todos os comprovantes. Um advogado de imigração foi consultado para saber se a gente poderia aplicar um pouquinho depois ou se a gente deveria esperar. Ele falou que dava para aplicar, se todo o detalhamento da situação fosse bem feito. Então, nós decidimos que a gente faria isso. Fizemos a reaplicação, esperando, uma nova resposta. E a segunda coisa importante, enquanto a gente esperava essa segunda resposta, a gente descobriu a Tente. Aê! Bota aí, Paulinho, todas as vinhetas! Brasil! Todas as vinhetas, Pois é, a Sabrina fez um bem bolado lá para divulgar um Go Equipped que teve no Rio de Janeiro. Em novembro, né, Gustavo? Acho que foi novembro de 2018. Isso. Aí a gente achou e falou assim, você quer ser discípulo de Jesus e através da sua profissão comunicar o evangelho? Toda a descrição do curso, eu falei assim... Sim, é tipo aquelas propagandas da Organizações Tabajara, né? Balançando a cabecinha assim, tic, 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 tic. Sim. Aí eu e o Paulo, eu mostrei pro Paulo e ele falou assim... Cara, não acredito. Eu acho que esse negócio é pra gente. Deus tá falando com a gente. Vamos nesse babado. Foi louco. Que louco. Aí a gente decidiu, mandou mensagem pro Gustavo, pediu desconto.
Fomos pro Rio de Janeiro. Fizeram do jeito mais brasileiro possível, em cima da hora, com pedido de desconto, e deu tudo certo. Não fizemos em cima da hora. Não, acho que foi um mês antes. Maressa não, cara. Eu poderia ter feito em cima da hora, mas Maressa não. Tô zoando. Foi muito legal eles terem ido lá no Rio. Foi um curso muito bom. Um curso que... Foi o mais lotado, né? Foi o segundo mais cheio que a gente já fez. E foi um curso que, daquele curso, saiu tanta história interessante, tanta gente que já foi pra outros países, tanta gente que nos ajuda até hoje, e tantos que estão pra ir, né? Sabrina mesmo é uma que... Já tá com o pé lá, tá com o pé lá, e várias histórias saíram daquela turma de 2018. E olha só, antecipando o fim do podcast, teremos em novembro deste ano de 2022 um Go Equipped. Aê! Dessa vez em Brasília. Mas eu falo no final. Não, só uma curiosidade, Gustavo. Nesse 2018, eu encontrei o Santareno, né? E o Santareno foi o cara que me convidou lá em Curitiba, ainda era vizinho de prédio, de apartamento, pra ir pra Angola, rapaz. Olha só, e ele foi fazer o curso. Ele foi fazer o curso, ele devia ter ido pra dar aula. E ele foi fazer o curso, cara, na humildade, se inscreveu, sem que a gente soubesse, entendeu? Quando chegou lá, o que você tá fazendo aqui? Você não podia estar aqui como aluno, você tinha que estar aqui dando aula. Uma história longa, mas pra resumir, é um angolano que ele fugiu da guerra lá na época em que estava acontecendo, veio pra Curitiba, indicaram o nome pra ele e tá morando no Brasil desde então, sei lá, já tem acho que uns 20 anos que ele tá lá. E é professor do Perspectivas. Líder de missões no Brasil. Líder de missões, é um cara super envolvido com missões. Já o encontrei como preletor do Encontro Cepal, então ele fala em grandes conferências, já voltou em Angola várias vezes, leva viagens missionárias, já mandou missionário pra um monte de lugar, já mobilizou um monte de gente. E ele tava lá assistindo o Go Equipped. O mesmo post que a Maressa, e ele falou assim, eu quero saber o que esse pessoal tá falando. Que legal. Foi muito legal. E aí, beleza, fizemos, nos encontramos, falamos assim, a gente quer se envolver. A Tente, na época, não estava tão organizada, acho que eles estavam começando o movimento de organizar a Tente. É nova no Brasil ainda, né? As coisas estavam começando a acontecer, né? Estavam começando a acontecer. E aí a gente falou pro Gustavo, olha, não perde contato com a gente quer se envolver, a gente quer fazer o Go Ahead, a gente quer estar com vocês, porque a gente até falou, a gente vai entrar no Go Together, porque a gente tá indo pro Canadá. Então, fica tranquilo que daqui a pouco a gente entra em contato com vocês. Beleza, isso foi em novembro. No início de dezembro, veio a resposta do nosso visto, uma segunda negativa. Aí, a gente entendeu, Deus fechou literalmente todas as portas, a gente fez tudo o que era possível e eles alegaram que dessa segunda vez, eles alegaram que a gente não tinha fundos e que a gente não tinha vínculo com o Brasil. Como a gente não tem vínculo com o Brasil se o Paulo tem uma empresa no Brasil? Como a gente não tem fundos se a gente tinha o valor para pagar a faculdade e morar lá por 2 anos sem trabalhar? Então, a gente tinha todas as coisas. Como vocês não têm vínculo com o Brasil se o passaporte de vocês é brasileiro? Claro que vocês têm vínculo com o Brasil. O medo deles, assim, nos Estados Unidos tem muito isso também, né? O medo é geralmente o casal sem filhos, quando vai pra estudar, ainda mais, assim, eu tô tentando pensar com a cabeça do agente de imigração, né? Porque eles têm que, sei lá, deve ter uma meta de quantos eles precisam negar, né? Quais os critérios que eles não vão encaixar. Então, vocês estão indo sem filhos. Você primeiro foi com uma ideia de fazer uma nova graduação. Parece golpe. Ela já é pós-graduada. Por que ela tá arrumando essa graduação só pra entrar aqui, né? E aí, assim por diante. Mas é muito triste mesmo, né? Você ter que se encaixar em tantas regrinhas e mesmo se encaixando nas regras, ainda gerar essa desconfiança, né? Dá uma sensação ruim, né? Paulinho, lembra quando a gente gravou com meu irmão, que tentou um visto pra entrar na Itália, né? Pra estudar italiano, e eles negaram dizendo que ele não sabia italiano o suficiente pra estudar italiano na Itália? É tipo assim, cara, quando Deus quer falar não, sai cada pérola, entendeu? E quando a gente entra mais a fundo nessa ideia também, né, de você ter que pedir pra morar no país da pessoa, né? Até existe um movimento, né? Até vi minha prima postando uma vez assim, ninguém é ilegal, né? Porque essa ideia de que,
a gente quer fazer tudo direitinho, a gente não quer extrapolar as regras nem nada, mas essa ideia de você ter que pedir pra morar no outro país, né? Por favor, me deixe fazer alguma coisa pelo seu país, né? Eu já fiz entrevista de visto pros Estados Unidos, né? A gente se sente tão oprimido, né? Tão assim, por favor, me deixe entrar no seu país, né? Me deixe ir na Disney e gastar meu dinheiro aí, por favor, por favor. E eu, de um país tão pequenininho, não me julgo apto pra isso, mas pela sua misericórdia, por favor, me deixe entrar. É uma situação. Não, e o nosso sentimento no momento foi assim, todas as pessoas dos grupos que a gente participava, eles estavam tendo o aceite, com situações e dinheiro e comprovantes muito piores do que o nosso, assim, sem vínculo de verdade. Então, pra gente, aquilo simbolizou assim, é realmente a porta sendo fechada. Eu chorei? Eu chorei. O Paulo não chora, mas eu chorei. Mas ele sofre. Ele não chora, mas somatiza, né? Somatiza. Essa corcunda que ele tem é o peso que ele vem carregando. O problema que ele tem no estômago. Então, por não chorar. Mas, por não chorar. E aí, chorei. Mas a gente tinha certeza que Deus estava nisso e que a gente só precisava replanejar, entender o momento. Como a gente não tinha ideia de voltar naquele momento, a gente precisava se assentar novamente, a gente não tinha mais nada, né? A gente tinha malas e 10 caixas que estavam na casa da minha mãe aguardando a mudança. Então, eu recebi uma proposta de trabalhar com a Envisionar. Então, eu e o Paulo nos mudamos para Indaiatuba e foi muito legal porque eu fui trabalhar com liderança. Guardem isso, porque é um ponto importante. E aí, eu fiz o desmame completo da minha profissão, né? Então, eu saí completamente da área da saúde. Eu já vinha fazendo essa transição de carreira, mudando para a área de gestão e de treinamento e desenvolvimento. Mas eu queria, tipo assim, desvencilhar total mesmo da saúde. Queria desvencilhar dessa oportunidade de trabalhar só na saúde e abrir para novos mercados, já pensando em Content Maker, em mudar completamente de área de atuação. Aí já com as definições tudo certinho, já tinha feito Go Equipped, aí já estava se envolvendo com a Tente, aí ela queria era ser Content Maker, queria executar passo a passo, ela deu um diploma pro pai dela, falou que visionário, ela foi trabalhar na Invisionário e deu lá, visionário, pá! E o Paulo já tinha a vida encaminhada no sentido de trabalhar de autônomo há muito tempo já, né? Então, com a vantagem de eu posso estar em qualquer lugar. Posso estar em qualquer canto. Já fazia mais de, 10 anos que eu estava trabalhando como autônomo, né? Então já estava com a carreira estabilizada nesse sentido. Depois veio o convite, inclusive, para eu também trabalhar para Envisionar, né? Mais para frente. A gente ficou 3 anos na Envisionar, lá em Indaiatuba, e foi muito engraçado, porque a gente tinha a literal sensação de que nós estávamos na sala de espera, na escola. Deus estava preparando a gente para algo que viria. E que escola, né, gente? Vocês estavam sendo preparados pelo Josué Campanhã, não é qualquer escola. Exatamente, não é qualquer escola. A referência de liderança. Isso, vale a explicação. Quem é Josué Campanhã? Nós sabemos, mas... Josué Campanhã é referência na área de liderança no Brasil, né? Com a Envisionar, missionário da CEPAL, foi diretor da CEPAL por muitos anos. Inclusive, quando entramos na CEPAL, ele era o diretor, nos inspirou muito. É um cara que tem a visão de liderança e de compartilhar essa visão, né? Então, vocês estarem perto dele lá em Indaiatuba foi um presente, né? E discipulado, né? Que é discipulado na veia. Tudo que eles fazem é falando em discipulado. Exatamente. Agora, acho que é importante a gente só citar uma coisa que foi fundamental para nós no processo lá em Indaiatuba. A gente procurou uma igreja, obviamente, para frequentar lá e acabamos caindo na rede. Primeiro culto que a gente foi participar, a mensagem era a sala de espera. Que legal. Então, Deus já começou a falar com a gente no título da mensagem, né? E aquilo foi muito marcante pra gente. E a gente, a partir dali, entendeu que Indaiatuba seria a nossa sala de espera. Para onde a gente ia, a gente não sabia. E aí começou o processo de buscar uma oportunidade, né? Então, eu já tinha feito, essa transição de carreira. E aí, para quem tá ouvindo, uma coisa que é bem importante, a gente fala na Tente, porque daí eu tenho que falar o que a gente fala na Tente, né? Pessoa da Tente também. Não, você tem porque, não, assim, Marissa. Você fala sem precisar. Isso já tá dentro de você. Tá dentro de mim, pois é. Que é assim, não é pra você escolher ser Content Maker ou missionário ou qualquer outra coisa que você não tem opção. Porque você não conseguiu ser bom profissionalmente no seu país. Você tem que ser excelente profissionalmente no seu país. Você tem que agir de forma intencional no seu país. E o que você não faz no seu país, você não vai fazer em outro país depois. Aquilo que você não vive, aquilo que você não é, aquilo que você não age com excelência no seu trabalho, no seu país, você não vai fazer no outro país. E eu tinha tido a oportunidade de crescer profissionalmente na minha área, que eu fui gerente de treinamento e desenvolvimento num hospital.
referência em São Paulo, e eu abri mão disso, porque eu sabia que a gente precisava começar a dar alguns passos para trás para dar outros para frente. E aí a gente entendeu e eu fui tentando, então, me dedicar cada vez mais, e o Paulo na área dele, né, para conseguir melhorar meu currículo, e Deus me deu a bênção de, na Envisionária, a gente tinha uma parceria, uma organização nos Estados Unidos, e eu fazia todos os contatos, reuniões em inglês. Então, Deus não me deixou perder o inglês que eu ganhei lá no Canadá, porque eu estava usando no Brasil. E isso foi fantástico. Então, depois de 1 ano, a gente começou a replanejar, né? A gente esperou sentar as coisas, esperou. Enquanto isso, a gente foi se envolvendo com a Tente, foi começando a trabalhar de forma voluntária e conversar com eles. E aí surgiu uma ideia na minha cabeça. Eu li o livro Negócios que Transformam, que o Josué Campanha me indicou, que é um livro que fala... O Josué me indicou e no curso da Tente, o Gustavo e o Sérgio Sakata falaram do livro. E nas viagens para os summits que eu acompanhava, eu fui ler o livro. Me deu um tilt na cabeça. Eu virei e falei assim, falei pro Paulo, já descobri o que é para eu fazer. Eu vou trabalhar numa organização que é cristã, uma BAM, um Business as Mission. Eu quero trabalhar num BAM, mas com a minha profissão, ou na área de operações, ou na área de treinamento e desenvolvimento. Porque ao ler o livro, eu vi que o dono de uma empresa BAM, chega um momento, ele não tem mais condições de entrar no relacionamento com as pessoas da empresa. E ele precisa de braços, pessoas que tenham contato com os profissionais, com os empregados, para conseguir ser intencionais e fazer esse vida na vida, discipular e falar de Jesus e enfim. E aí, beleza, o que eu fiz? Comecei a procurar vagas de emprego através do site do Ban Global. E eu achei uma organização, mandei meu currículo. Para resumir a história, nós recebemos 3 propostas. Mas assim, quando você começou a buscar, vocês não tinham um país em mente. O Canadá já tinha meio que desencanado, né? Só tinha o Canadá como fora da lista. Isso aí, eu tô fora. Brasil e Canadá, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu ainda tava um pouco naquela ideia de voltar pro Canadá. Aquele gostinho amargo na boca ainda, né? Tanto que quando eu comecei a procurar vaga, o Paulo virou e falou assim, não procura, o Canadá não saiu da minha cabeça. Na minha cabeça, daqui 2 anos a gente aplica de novo, mas aí aplica para fazer imigração de verdade, não para estudar. Aplica, a gente estuda inglês, aplica para fazer imigração pelo Express Entry. Aí eu, na minha cabeça, não é isso. Não é isso que Deus quer pra gente. Não é Canadá. Pode ser no futuro, mas agora não é. E aí eu comecei a procurar, mandei o currículo, falei com essa organização que fazia ponte com organizações BAM no mundo. Que legal. E surgiram 3 possibilidades. A primeira que surgiu foi pro Nepal. Uau. Então era para trabalhar em Kathmandu, legal numa também, empresa têxtil. Um jet lag do Nepal. Podia ser uma boa. Pensou? Que legal, ia ser da hora. Surgiu essa do Nepal, começamos a conversa, envolvi o Paulo. Tava assim, tipo, eles falaram, beleza, vamos começar o processo para vocês virem. Aí eu perguntei pro Paulo, e aí? Ele falou, não quero ir. Nepal não. Essa cidade não tem estrutura. E ele com as doenças crônicas, enfim, a gente tinha que avaliar tudo isso. Sim, o Nepal tava fechado. Não é idoso, não. Quase. Eu já aceitei que sou velho. Tem que chegar uma hora, a gente tem que aceitar, Paulo. Não tem como. Olha na minha cara, vê quão velho eu sou. O Paulo, ele tem uma leucemia crônica e ele tem uma diverticulose. E se dá um pau, tem que ter hospital com estrutura para acolher. Sim. Ele faz tratamento? Não faz tratamento, porque o tratamento dele é só acompanhar com exames. Mas se dá um pau, ele tem que ter uma estrutura. Não basta ser casado com a enfermeira, que ela aposentou. Não, exatamente. Mas veja, apesar disso, eu estava, assim, sempre estive aberto a sair, né? A doença pode ser um fator limitante, mas isso não impedia que a gente avançasse no que a gente estava querendo fazer. Mas a questão, eu acho que era assim, era paz pra ele, assim, sabe? Não vejo, acho que não faz sentido. E aí eu fui desanimando, né? E aí ele virou pra mim um dia e falou assim, o Canadá não saiu da minha cabeça. Entenda isso. Se Deus quer mandar a gente para um outro país, ele vai ter que mudar minha cabeça, porque eu não tirei o Canadá da cogitação. E aí eu virei para ele e falei assim, então eu vou orar. Porque se eu tô louca, Deus vai me mudar. Mas se você tá resistente, ele vai mudar você. E aí, ele falou não pro Nepal, falou não pro Tajiquistão, que foi uma segunda possibilidade que apareceu. Outro jet lag, legal. Eu tô gostando das opções. Outro que tá na minha fila, que a pessoa também tá morrendo de medo. Então, Vietnã foi melhor mesmo.
E aí surgiu a empresa aqui do Vietnã. E eles entraram em contato comigo, lembra que eu falei, guarda a questão da liderança. Eles entraram em contato comigo porque eles viram no meu currículo uma experiência grande em treinamento de liderança. Olha que legal. E o que eles estavam precisando era alguém para a área de treinamento e desenvolvimento e para fazer a formação de líderes da empresa. Porque eles têm um gap de liderança aqui no Vietnã muito grande. Tanto que para as grandes posições eles contratam estrangeiros aqui. Eles não têm formação, habilidade, eles não têm desenvoltura para liderança em grandes corporações. E aí eles me então tem muita vaga. Propuseram para isso. Olha aí, ouvintes. Tem bastante vaga. Go ahead pra vocês. Não, e o link que aconteceu, né? Porque foi uma empresa BAM, dentro de tudo que você já estava estudando e pensando na área de liderança, que foi o que Deus preparou você na última fase do Brasil, né? Muito incrível. Exatamente. E aí comecei a conversar com eles, mostrei os vídeos pro Paulo e falei, tá chegando o momento de você conversar com eles também e eu preciso saber se pro Vietnã algo mudou no seu coração. Aí ele virou e falou assim, Vietnã eu topo, vamos. Aí ele lembrou dos filmes, né? Lembrou do Rambo, lembrou de tantas referências. Não, primeiro assim, né? Quando a Maressa falou do Vietnã, eu fiquei tranquilo. Tipo, eu não sabia muita coisa. Aliás, não sabia quase nada, né? Essa coisa... Aliás, deixa eu falar uma coisa para os nossos ouvintes. Não tem guerra no Vietnã. Faz tempo. Não, mas é o que a gente já conhece terminou? de Vietnã. É o que a gente conhece. Já terminou. A imagem que vem pra mim, quando eu penso em Vietnã, é o Rambo escondido no meio das árvores, passando o soldado vietnamita, ele pá, né, agarrando o pescoço do cara. É isso o Vietnã pra mim. Exato. Mas eu falo porque a gente perguntaram algumas vezes pra gente, né, quando a gente comentou do Vietnã. Mas não tem guerra lá. Tem guerra do Vietnã. Ainda tem, mas acabou lá nos anos 70. Pois é, não, e é muito desenvolvido. Procurem, né, Hanoi, Ho Chi Minh City e Da Nang, que é a nossa cidade, procurem. Vocês vão ver que coisa linda, né, quão desenvolvidas são as cidades. E a imagem negativa do Vietnã no Ocidente dá-se por conta dos Estados Unidos ter sido massacrado nessa guerra. Exato. É uma vergonha que eles têm, né? E o que a gente recebe é a produção que eles fazem. Então, assim, a imagem que a gente tem é essa, e que é totalmente distorcida pela visão de quem perdeu a guerra. Pois é, perdeu para um país que tinha muito menos soldados. Mas foi muito legal porque começou a segunda etapa, que daí vem chegando mais perto de onde a gente está hoje. E a grande questão foi, o Paulo aceitou, nós tivemos muitos desafios do ponto de vista de documentação, de demoras, porque a gente decidiu vir no meio da pandemia, então os processos estavam mais lentos, então o nosso processo demorou 1 ano. A gente começou a conversar com eles em março de 2021. Março de 2022 a gente estava com o visto e a aprovação para mudar para cá. Então foi exatamente 1 ano depois que tudo saiu, que tudo deu certo. Um processo que eles dizem que demora em média de 3 a 4 meses. O nosso demorou 1 ano. Uau. Mas a gente também entende todo o processo porque no ano de 2021 aqui foi bem puxado, o fechamento, o lockdown aqui foi bem intenso, das pessoas não poderem sair para fazer compras no supermercado. Elas comiam o que o governo deixava na porta de casa e eles estavam me falando esses dias que às vezes tinha comida suficiente, às vezes não tinha. Eles passavam 3 dias com uma fruta. Então foi bem difícil esse período da pandemia. Então a gente também viu o cuidado de Deus e com a gente também, né? Para preparar tudo. A gente teve um tempo na casa dos meus pais novamente pra gente preparar todas as coisas e mudar pra cá. E o primeiro contato com o país, né? Não teve vision trip nem nada, né? Vamos que vamos. Era né? longe demais pra fazer isso. Fazer vision uma trip, fortuna né? chegar lá. Muito caro. Não, são 34 horas de viagem. Caramba. Né? Isso, Foram 32 horas mais ou menos de viagem para chegar aqui, né? Fora o custo dela. Então não tinha como fazer uma só primeira pra ver como é que é, né? Não, Caramba. O que a gente acabou fazendo no período, eles me pediram para fazer um diagnóstico, para apresentar um projeto. Então, tudo isso fez parte desse processo seletivo. Você já foi meio que trabalhando, no finalzinho você já estava meio que trabalhando online para eles, né? Você ainda estava aqui, mas já estava interagindo com a equipe. Sim. Acho que um mês antes, isso. Eu ia falar isso, 1 mês a 2 antes, você começou de fato a trabalhar. Eu ia deitar, a Marissa estava trampando ainda. Ela ia pra cama tipo 3 horas da manhã. Confusos, né? Eu comecei a trabalhar com eles meio período de madrugada e meio período durante o dia fora do horário deles, mas já para fazer algumas reuniões, participar de
de alguns treinamentos, alguns alinhamentos. Então, durante um mês eu trabalhei... Porque também tinha uma expectativa deles da sua chegada, né? Eles, quando começaram a conversar e decidiram te contratar, a expectativa era que você chegasse ainda no ano passado. Aí quando já tava lá pelas tantas, quando eles viram que você tinha saído do seu emprego aqui, desmobilizado tudo, eles queriam você lá e o problema era de documentação. Eles falaram, não, vamos começar online, tá todo mundo de casa mesmo, vambora, né? Eles já estavam aguardando porque eles me acharam no momento em que eles estavam buscando treinamento de liderança. Levou um ano para eles conseguirem ter alguém aqui para se dedicar. E aí, entra já na nossa vida aqui, né? Eu acho que um ponto que eu tenho vivido e que daqui um ano a gente vai poder falar mais, mas assim, é uma cabeça muito diferente. Eu tive, graças a Deus, a possibilidade de estudar bastante cultura, estudar cultura asiática, ler muito sobre isso, falar com pessoas, mas nada se compara a estar aqui, olhar nos olhos, falar com eles e viver o que eles vivem. E a gente está justamente num momento muito intenso emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E se nós não tivéssemos tido todo o preparo que a gente teve para saber o que viria pela frente, eu acho que agora a gente estaria meio que assim, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Vamos embora porque não é meu lugar. É, o que acontece quando a pessoa não tem esse propósito. A gente vê muito isso. Gustavo também com contato com tanta gente. É que o Gustavo tem mais contato com gente com propósito, né? Não, mas eu trabalhava numa multinacional, né? Nos últimos 20 anos. Só tem 2 meses que eu saí. E tanto eu fui, como teve muitas pessoas que vinham. E ficavam aqui 3 meses, não aguentavam ir embora, ou brasileiros que iam pra Europa, iam pra Ásia trabalhar nas filiais e voltavam rapidão. A cabeça tem que estar preparado para aquilo. E a gente vê, a gente faz parte de um grupo de imigrantes, né? Pessoas, a gente sempre fala desse grupo aqui, pessoas que estão no Brasil querendo vir pra Espanha ou que estão na Espanha ajudando quem quer vir. Vira e mexe. A Adri, que acompanha mais o grupo, ela conta mais um que chegou na Espanha com um monte de expectativa, às vezes até com trabalho e tal, mas a hora que começa a comparar, aqui eu não tenho o meu churrasquinho, aqui eu não tenho a saída com os amigos, eu tenho que começar a desenvolver tudo do zero, o clima é muito extremo e tal, e vai colocando essas coisas na balança e vê que não vale a pena. Porque assim, o custo de vida aqui é mais alto do que no Brasil, comparativamente, né? 1 para 1 e tal. Vou voltar pro Brasil, porque lá eu tenho minha família, lá tenho tudo e tal, é muito mais fácil. Porque não veio com um propósito, veio pra extrair do país, veio pra, sei lá, tentar uma vida... Se beneficiar, né? Veio pra melhorar. Eu vou pra melhorar. E às vezes é difícil, né? Leva tempo pra melhorar. A primeira dificuldade, o primeiro verão de 48 graus, a pessoa espana, cara. Não... A não ser que o cara tenha saído de Cuiabá, mas ninguém aguenta. Mas é justamente isso. Quando eu e o Paulo começamos a falar de ir pro Canadá em 2016, quando a gente foi estudar um mês, a nossa cabeça era de taker. Que é assim, eu tô indo pra um país pra ter uma qualidade de vida melhor, ganhar melhor, e em contrapartida, se der tempo, eu falo de Jesus, porque, nossa, tem um monte de possibilidade aqui. Culturalmente, nossa, o Canadá recebe muitos imigrantes, então aí a gente dá as desculpas cristãs, né? Muita oportunidade de falar de Jesus para várias pessoas do mundo inteiro e depois elas voltam para os seus países. Isso faz sentido, só que seu coração realmente tem que querer isso. E eu e o Paulo, a gente acabou vendo nessa jornada que o nosso coração não estava alinhado com o coração de Deus. A gente estava querendo fazer uma missão nossa. E em vez de perguntar, Deus, o Senhor, aquilo que, né, nos podcasts do Irmãos.com e Vocari e tudo mais, Ana Alzira e galera, a gente ouve que é, Deus, o que o Senhor está fazendo no mundo? Onde o Senhor quer me usar? Onde o Senhor pode me usar? E nisso, eu e o Paulo, a gente tem visto muito isso. É muito mais sobre Deus, o que Ele está fazendo e o que Ele quer fazer em nós, do que o que nós vamos fazer em nome dEle. Porque nós estamos sendo moídos e transformados, e a gente vê isso em cada experiência que a gente tem, em cada luta, em cada choque cultural, em cada comida que você não aguenta mais, né? E você fala, mas por que eu tô aqui? Eu não tô aqui por minha causa, Por que tanto broto de arroz, né, gente? Por que tanto inseto? Para de comer inseto. Não, inseto não. Inseto não. Inseto a gente nunca comeu. Não, mas... Que pena, gente. Mas eu comi ovo pré-fecundado. Ovo Quando eu vi aquele pré-fecundado. negócio. Ovo pré-fecundado. E o do arroz?
arroz. Arroz é de tudo que é do arroz. É a folha do arroz, o broto do arroz, o arroz cozido, frito, mastigado. De arroz. Macarrão de arroz. Macarrão de arroz. Mastigado. Noodles de arroz, tudo de arroz e, enfim. Eu e o Paulo, quem nos conhece sabe, a gente não comia arroz e feijão no Brasil. A gente é da batata, a gente é do... Vocês iam estar tranquilos na culinária espanhola, né? Europa, Espanha. nossa, gente. Na Espanha a gente tá tranquilo, mas... Aqui, mas é engraçado como Deus faz as coisas, porque assim, e eu li bastante, eu sabia que eu ia viver vários desafios, e eu me preparei, mas eu também me preparei para falar assim, tudo que eu estudei não vai servir de nada, se Deus não estiver comigo aqui. E eu e o Paulo, a gente chega em casa e eu falo para ele, eu não sei de onde essa ideia surgiu, não sei, eu nunca pensaria nessa ideia por minha lá conta. Em casa, lá no Brasil, né? A Tava bolinha, tão né? bom. Eu tô falando, eu não sei de onde essa ideia surgiu, de como aqui eu tenho aprendido o que é co-criar com Deus, porque é o Espírito Santo que me ajuda a identificar a melhor estratégia para atingir o coração dele. E quando eu começo a ficar confortável sabendo, agora eu já peguei o jeito, vem uma batida daquelas na minha cabeça que é para dizer assim, você não aprendeu e você nunca vai aprender, porque você não é dessa cultura, entendeu? E você depende de mim, é sobre mim, não é sobre você. Então eu e o Paulo, a gente já identificou isso nas primeiras experiências aqui. Indo no banco, para tirar dinheiro que a gente mandou do Brasil. Nós ficamos quase 3 meses sem conseguir acessar completamente, diretamente a conta do banco, porque a gente precisava da documentação final, que é uma outra história que a gente vai contar daqui a pouquinho. A gente precisava do bendito do visto final. Vai no banco para tirar o dinheiro na boca do caixa, porque eu não podia usar outro tipo de saque de dinheiro. E nosso dinheiro acabando. E aí a gente vai no banco. Um saque demorou 50 minutos, porque ela precisava provar, me fez ligar, não falava inglês direito, eu não entendia na época nada de vietnamita, agora eu entendo 1%, antes eu não entendia nada. E, gente, foi incrível de eu virar e falar assim, resolutiva do jeito que eu sou, indo no banco no Brasil, já tinha botado esse banco abaixo, tinha resolvido a situação pra ela, dito pra ela o que ela tinha que fazer e tinha resolvido a situação em 10 minutos. Aqui, a gente teve que sentar e esperar. E orar. E ficar, Deus, faz por nós o que a gente não consegue fazer. Porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí ele falando pra gente, você tá entendendo? Que todo o teu processo, enquanto vocês morarem aí, o processo de vocês vai ser sobre depender de mim, porque sou eu que tô fazendo, não são vocês, não é pela tua força. Eu uso seus dons e talentos, mas sem a minha mão, seus dons e talentos são nada. Então, tipo, dons e talentos que ele mesmo deu, né? Escolheu ele mesmo e deu. entregou para cada um de vocês. E pra você, Paulo, nessa primeira fase, nesses 3 primeiros meses, em qual área você sentiu o maior choque, assim, de acostumar, ainda não dá tempo de acostumar, né? Acho que é a vida inteira pra acostumar. Mas o que você encontrou mais diferente e que foi difícil de aceitar de cara, assim? Puxa vida, tem tanta coisa. É muito legal seguir vocês nos stories. No começo tinha mais, né? Agora já não tem tanto, mas acompanhar pelos olhos de vocês esse primeiro contato tem sido muito legal. Sentado na motinha. Vou citar aqui. Sentado na motinha. Exato. Vou citar 2 coisas. Bom, primeiro que a gente teve que aprender a andar de moto aqui, né? Eu nunca andei de moto no Brasil. Tentei tirar a carteira uma vez há muito tempo atrás, mas não deu certo, antes de ir para São Paulo, né? Foi bom que não deu certo, inclusive. Moto em São Paulo é uma loucura, né? Mas aqui a gente tem que comprar moto, porque é o principal meio de transporte, né? Você se locomover, você vai ver, você tem 94 milhões de habitantes aqui e 40 milhões de motos, ou seja, uma moto para cada 2 habitantes, praticamente, né? Isso porque andam vários de uma só, né, também. Exato, você vê uma família com 4, 5 em cima de uma moto, é um negócio impressionante. Então, assim, a experiência do trânsito aqui ela é muito diferente, muito diferente. Eles têm regras, eles têm normas para dirigir, mas não seguem nada. Aquele vídeo famoso de um cruzamento que passa todo mundo ao mesmo tempo, é no Vietnã, não é? Não, isso é na China. Eu sei qual você está falando, é na China. Mas aqui é igual. É parecido. Eu acho que eu vi um do Vietnã. Tenho quase certeza que é do Vietnã, deve ter vários também. Que é uma rotatória, Não é nenhuma rotatória. É um entroncamento de várias avenidas
E assim, tipo, são 8 opções, assim, eles vão cruzando entre eles e não tem, no tempo do vídeo não tem nenhum acidente. Não, essa é uma coisa impressionante. Os 30 segundos que gravaram o vídeo, foi ninguém 30 bateu. segundos sem acidente. Não, mas assim, dizem que acontece acidentes aqui, mas a gente ainda não viu. Porque aqui é o seguinte, aqui é um processo meio, como é que eu vou dizer, meio quântico. Orgânico. Porque é orgânico e quântico. Orgânico porque é que nem assim, manja o teu sangue fluindo no corpo, os glóbulos brancos e vermelhos caminhando, entrelaçados e nada, e vai, né? O trânsito aqui é mais ou menos assim. E é quântico porque se a pessoa passa por você, você deixa de existir, né? Tem aquela parte da teoria quântica que diz que se você não vê alguma coisa, é porque ela não existe, não está mais lá, né? Aqui funciona assim. Então, quem está na sua frente, você está vendo e você é responsável por quem está na sua frente. Mas quem está atrás... Retrovisor pra quê, né? Não, retrovisor, eles não usam retrovisor, né? Eles falam, eles não usam. Eles não têm... É só endereço. Mas olha mesmo, só, né? como tem ordem. Cada um cuida do que tá na frente. Então você pode ter tranquilidade que o de trás tá cuidando de você. E aí segue. A gente também chegou nessa. A gente chegou nessa. Até o dia. Até o dia que a gente viu umas barbaridades vindo de trás. Né? Então aí a gente entendeu. Era estrangeiro, não era vietnamita. Vietnamita cuida do da frente. Acho que sim. Acho que sim. Bom, o trânsito é uma coisa maluca aqui, né? Então, esse é um... Mas peraí, Paulo, você não tinha carteira de moto? Você não tem? Não tenho carteira de moto. E você anda de moto todo dia? Aqui é 50 cilindradas. 50 cilindradas você não precisa de carteira. Não. Por isso que você tem uma motinha motinha bacana, parece uma Vespinha, né? Bem bonitinha a moto que a gente comprou. Então dá pra gente andar sem. É muito engraçado. Você parece muito grande naquela moto. A moto é do tamanho da Maressa, não do seu. Não, mas aquela que você viu é uma outra, não é a nossa. A nossa ele fica um pouquinho maior. Nós já alugamos uma, né? Passamos uma semana com a moto alugada pra gente conhecer e tal. Depois a gente comprou um. Só pra ter um padrão de valores, quanto que custa equivalente em reais a moto que vocês têm? Acho que 5 mil reais. 5 mil, tá. É mais ou menos o preço da motinha dessa no Brasil, né? Equivalente. Foi o preço que eu vendi a minha antes de sair. Eu acho que com a documentação foi 27 milhões de dólares, 27 né? Milhões? 27 milhões de dólares. Eu recebi milhões, gente. Você é milionária. Você é milionária, né? No Vietnã. Eu falei, gente, eu tive que sair do Brasil pra ser milionária. Que coisa linda. E continua vivendo como classe média. Dá pra explicar isso? Pois é. É humildade, entendeu? Que chama. Humildade. Bom, a outra coisa que eu também colocaria é que eu estou aqui na empresa, apesar de não estar trabalhando, né, para a empresa, eles me cederam uma mesa e eu posso usar a internet, que é bem melhor que a internet que a gente tem no apartamento para trabalhar. E aí, claro, né, que a gente quer interagir com o pessoal que está aqui. Eu estou numa sala que tem mais, acho que uns 15 colaboradores juntos, e esse foi um negócio meio impactante para mim, assim, porque aí no Brasil, por exemplo, a gente, eu acho que até na Espanha também, quando uma pessoa chega de manhã, ela fala, bom dia, oi, tudo bem? Tá, não sei o quê, troca uma ideia rápida e tal, e aí começa a trabalhar. Aqui, a galera chega, ela entra, passa do seu lado, não olha pra você, senta na sua frente e começa a trabalhar. Aí você fica assim, tipo, o que foi que eu fiz de errado? Cultura, hein? Você não fez nada. Que é o jeito deles, entendeu? Mas você chega e fala bom dia? Nos primeiros dias sim, né? Nos primeiros dias eu falava bom dia e tal, mas depois eu fui vendo como funcionava a coisa, né? Você não fala mais bom dia? Eu tô nem aí. Não, eu falo pra alguns, mas não pra todos. Porque eles chegam e passam por mim, né? Quando eu vejo, já tem alguém indo embora. Você não fala assim, dormiu comigo hoje, né? Mas peraí, uma coisa importante. Normalmente eu e o Paulo, nós somos os primeiros a chegar na sala onde a gente fica. Então não é que todo mundo tá lá e aí a gente chega e consegue dar bom dia. Quando a gente chega depois deles, a gente dá bom dia. Mas se a gente já tá sentado, cada um que entra, você passar bom dia, bom dia, bom dia, eles vão achar meio... Não, mas assim, mas eu tenho que falar, às vezes eu chego na sala e já estão os dois ali, na mesma baia que eu. Eles não olham pra mim. Mas você não chega e fala, bom dia, eu sou um brasileiro, eu preciso disso, né? Senão eu não consigo trabalhar. Um feedback. Me dá esse feedback. Bom dia, você responde, bom dia. E that's it. Feedback é outro tema que, já deu pano pra manga. Eu desisti de falar de feedback. Não existe feedback? Não tem. Eles são super resistentes ao feedback que a gente conhece. Eles dão feedback do jeito deles. Então, eu acho que esse é um ponto também. Eles dizem assim, eu tava ensinando eles como você dá um feedback construtivo, né? Ou negativo. E que você precisa ser direto, que você tem que falar exatamente a situação.
que você tem que pontuar o que não tá bom. Eles falaram, não, a gente não faz isso aqui. A gente não pode fazer isso aqui. Eu falei, mas por que não? Me explica pra eu entender, né? Eu falei, legal, eu quero entender pra ajudar vocês a chegarem no resultado. O jeito que a gente vai fazer pode mudar, depende. claro. E aí eles viraram e falaram assim, o nosso jeito de dar feedback aqui se eu vejo alguma coisa errada, eu não posso ferir a pessoa. Quando eu falo pra ela, eu mexo na harmonia do grupo. Então é melhor que eu fale pra alguém, e esse alguém vai chegar nessa pessoa e vai dar essa notícia pra ela, ou vai falar pra ela. O líder não fala, o líder tem que falar de forma indireta. Então como que ele lidera? Completamente indireta. A liderança aqui é diferente, esse é o ponto, Gustavo. A minha crise hoje aqui é tudo que eu aprendi sobre liderança, a única coisa que não é aplicável. Ah, meu Deus. Não, é aplicável. A principal coisa que eu aprendi sobre liderança e que é aplicável aqui eu preciso me preocupar com a pessoa. Eu estou aqui para servi-la. Servi-la é atender as necessidades, não desejos dela, e encontrar uma forma que ela entenda esse processo. Eu vou ter que fazer diferente. Então, eu tenho que me preocupar, eu tenho que amar, eu tenho que me relacionar. E o relacionamento não é esse que a gente entende no Brasil, porque a gente chega no trabalho, sai falando oi, chama pra, você quer, fulano, como é que foi? Eles não fazem isso. Mas se você chama alguém e fala assim, deixa eu pagar um café pra você, vamos tomar um café juntos? É nesse momento que você vai ter oportunidade, não de dar feedback de cara, mas de construir um relacionamento. Confiança que é construída no relacionamento do café, que a gente conversa, que a gente abre o coração. Quando a confiança existe, aí você consegue dar o feedback. Se envolve tomar café pra ter as conversas, eu ia me dar bem. Você ia amar. Ter uma cafeteria eu já não ia amar, Gustavo. mas tomar café na cafeteria dos outros ia ser top. Muitas. Aqui esse é outro ponto. Muitas cafeterias. Muitas. E o idioma? O inglês é suficiente para o ambiente de trabalho? É e não é. Então, a gente fala o inglês dentro do trabalho, mas, por exemplo, as reuniões onde não tem um estrangeiro na reunião, eles falam em vietnamita. Muda na hora, né? Olha a minha realidade. Eles têm uma língua muito complexa e de muitas camadas, então as coisas são ditas indiretamente, eles não têm muitas palavras para poder dizer efetivamente o que eles querem. Um texto pequeno em inglês vira um textão em vietnamita, porque precisa explicar contexto. E aí você precisa usar o inglês aqui, mas eles são engenheiros, ou seja, eles têm uma cabeça bem típica de um engenheiro, que é bem exato, bem lógico. Bem direta. A maioria homens, não é preconceito, é um fato. Engenheiro é lógico, é decidido, ele vai nessa linha. No meu trabalho tem um monte de engenheiro, é desse jeito. É processo, focado em processo. E aí, eles não são fluentes, eles têm um inglês de médio para bom, vamos dizer assim. E nas reuniões deles, eles falam vietnamita. Mas ainda assim, a galera que fala mais inglês e vem contar para mim, diz que nem em vietnamita eles têm clareza de comunicação. Porque é uma galera muito jovem, o padrão de idade aqui é de 20 a 30 anos, que são engenheiros e não aprenderam soft skills. Então, qualquer material que você lê sobre o Vietnã, você vai ver uma carência, uma falta, uma deficiência muito grande de soft skills ligadas à comunicação, expressão, criatividade. Mas isso tem a ver também com a criação, com a cultura? Ou com essa geração 20 a 30? Os mais velhos talvez não falem bem inglês, mas consigam se comunicar melhor ou não? Um pouco mais, mas a cultura deles é aquela que a gente teve no Brasil muito tempo atrás. Você é treinado para dar a resposta certa na prova e para passar no vestibular. Você não é ensinado a pensar, ainda tem muito criticar, disso. Analisar. Tem mudado aqui no Brasil, verdade, mas ainda tem muito disso. E aqui tá no momento que o Brasil viveu alguns anos atrás, de que isso ainda não virou uma realidade. A nova geração, então a galerinha estagiária que tá chegando pra gente com estágio, eles são maravilhosos. Eles são mais críticos, eles falam melhor, eles se comunicam bem melhor, né, do que os mais antigos. Mas eu tô vivendo essa dualidade, né? Eu tenho 2 públicos para trabalhar, preciso me conectar a eles. O que nos une é porque o inglês não é a nossa língua mãe, nem a minha, nem a deles. Então a gente se esforça para falar inglês e se comunicar. Isso é ótimo. Mas é um desafio. Mas não é só por você que eles falam inglês, tem outros estrangeiros também. Os donos da empresa e o COO também, o diretor de operações, ele e tem mais uma pessoa na empresa. A gente tinha um gerente de contas que era em inglês, ele foi embora o mês passado, mas a gente tem algumas pessoas na equipe. Os nossos clientes todos são dos Estados Unidos, Canadá e Europa, então a língua oficial aqui na empresa é o inglês. Eles precisam se desenvolver. A empresa fornece aula de inglês 2 vezes por semana para todos os colaboradores. Bom, você falou que tinha mais uma história de documento para contar. Eu acho que a gente não vai poder contar tudo, por isso que a gente vai dividir em 2 partes separadas por um ano para
vocês contarem todas as outras percepções da vida, né? Todos os feedbacks. A gente chama um vietnamita pra dar feedback aqui pra gente. Eu acho que vale a pena a gente ouvir essa história que aconteceu no fim de semana que a gente gravou o último jet lag, que foi a história que eu falei assim, não, vamos esperar essa história terminar pra gente poder gravar. Por isso que a gente não vai gravar com eles esse mês, vai esperar mais um mês. Porque já não bastava todo o estresse com visto e documentação para o Canadá, 1 ano de processo de visto e documentação para o Vietnã, e chegando aí vocês tiveram ainda... A cereja do bolo dos vistos. Foi quando vocês já estavam aí, né? A gente quase teve um déjà vu, né, amor? Foi uma sessão na vida da gente, viu? Porque a gente entrou aqui com visto de turista e com o processo de mudança, né? Não, vírgula. Nós não entramos aqui com visto de turista. Nós entramos aqui com visto de trabalho com validade provisório de 3 meses. E o que deveria ser? Maressa, visto de trabalho, validade de 3 meses. Paulo, visto de acompanhante, que não é o de turismo, que não é o de trabalho, que não é um de estudo. Você é marido de alguém que está trabalhando no país e você tem autorização de morar o tempo que essa pessoa estiver morando e trabalhando lá. Certo. Só que a embaixada do Vietnã no Brasil emitiu o visto do Paulo como visto de trabalho. Só que isso a gente só ficou sabendo um dia antes de terminar o prazo do visto, né, de 3 meses. Você já estava há 3 meses podendo trabalhar aí e não tinha arrumado um emprego ainda. Pois é, tinha os códigos lá, a gente não entende uma boa parte e a gente não sabia que aquele código era, tipo, de trabalho. A pessoa aqui da empresa também comeu bola e não ouviu e falou, vamos ver no que dá, e seguiu em frente. Tem coisas que a gente prefere não entender. Importante, os donos da empresa são cristãos, o COO é cristão, a pessoa de recursos humanos não é cristã e todos os outros funcionários não são cristãos, tá? Então, basicamente, cristãos aqui sou eu, o Paulo, o casal, que é dono da empresa que trabalha aqui, o COO e mais uma pessoa da equipe que trabalha na área de marketing e vendas. Então, esse é o time cristão que a gente tem aqui na empresa. Esse outro cristão aí é vietnamita? Não. É americano. Nenhum vietnamita também cristão. tem background vietnamita. Um vietnamita cristão. Os vietnamitas cristãos, até que tiveram uma experiência com Cristo através da empresa, não estão mais na empresa, saíram daqui da empresa e estão em outros lugares. Mas legal esse detalhe aí. Tem frutos, né? Tem frutos aí. Aí, beleza, a gente tá aqui mandando a documentação, então, para troca do visto. Foi um parto, porque precisava de um documento de antecedentes criminais e não podia, já tinha perdido a validade desse documento do Brasil enquanto a gente estava aqui. Então, a gente teve que pegar um documento de antecedentes criminais aqui no Vietnã. Eles fazem esse processo através do dono do apartamento que você aluga e da polícia local. Então, eles conseguiram, demorou muito mais do que o normal, porque nosso processo tudo demora mais, tá? Tudo demora. Enquanto alguns fazem 1 mês, 2 semanas, nós sempre 3 meses, 1 ano, é sempre assim. Aí, beleza, foi lá, o papel chegou, ela falou, eu acho que não vai chegar em tempo, Maressa, porque esse processo demora, eu acho que esse teu documento não vai chegar em tempo, não vai dar pra fazer a troca do teu visto. Eu falei, mas e aí, como é que vai fazer? Vamos ver. Tudo assim, nas entrelinhas, você não sabe nunca tudo da história, tudo da situação. A conversa deles nunca é direta, né, Maressa? Eles sempre vão dando a volta. Muito entrelinhas. Muito entrelinhas. Você tem que ter várias conversas para você entender big picture. Você não tem o cenário inteiro. Então, e a gente acha que o brasileiro tem rodeios, né? Faz rodeios. Imagina. Imagina, brasileiro é direto. Imagina só como é que é. Mas, livro aí para quem quer ser tent maker ou quer trabalhar com culturas. The Culture Map é em inglês, não tem esse livro em português, mas ele é excelente para você justamente ver essas nuances. A gente compara a nossa cultura com uma outra, e aí a gente fala, a gente é direto ou a gente é indireto. Mas existe uma nuance, existe uma escala de nuances. Sim. E aí tudo é você em relação ao outro. Para muitos eu sou direta, aqui eu sou extremamente direta. Na Europa, talvez, eu seja uma pessoa de rodeios e de entrelinhas. Porque para eles é uma cultura mais direta. Enfim, beleza. Tudo nas entrelinhas, eu sofrendo horrores, né? Mas beleza, eu falei pro Paulo, eu não sei de onde vem a paz que eu sinto, mas eu sinto essa paz. Quer dizer, eu sei de onde vem. Mas assim, eu falei mas não vem de você, né? Vem de fora. Paz nunca antes experimentada. Gente, de verdade, eu não tentava nada, eu não ia atrás, porque eu sou super controladora. Eu larguei, eu falei, Deus, o Senhor trouxe a gente aqui.
o senhor vai manter a gente aqui. Eu não vou mover uma palha que não dependa de mim. Vai estar na tua mão. Beleza. Aí saiu o documento, ela mandou o documento, daqui a pouco ela vira e fala assim pra mim, no processo, estão questionando porque você é enfermeira. E eles não estão entendendo por que você é gerente de treinamento e desenvolvimento com uma formação em RH. Eu falei assim, como eles não estão entendendo? Formação em RH te prepara para a área de treinamento e desenvolvimento, que é uma área de RH. Ela falou, eles não entendem isso, Marisa. Eu falei, mas e agora? Espera. Eu não tinha o que fazer. Eu falei, mas não tem como mandar uma carta? Eu falei, uma explicação. Ela só fazia assim, não sei. Aí eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Beleza, foi o primeiro parto. Daqui a pouco, faltando um dia, né? Foi. No dia 22 de junho de 2022, ela vem dizendo assim, negaram o visto do Paulo. Aprovaram o teu visto, negaram o visto do Paulo. Eu falei, mas por quê? A história não acaba Porque... nunca, gente. Não acaba nunca, Acaba. gente. Não acaba. A história de visto negado não acaba. Nossa vida. Never ends. Aí ela virou e falou assim, então, negaram o visto do Paulo porque ele entrou com visto de trabalho. Adivinha? Ele não pode renovar o visto dentro do próprio país. Ele vai ter que sair. Um dia antes. Mesma história do Canadá. Dia antes. Mesma história do Canadá. Não pode fazer a troca de visto dentro do país. Ele vai ter que sair. Aí eu falei, mas por que isso? Porque ele entrou com de trabalho. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça. Vou falar com a embaixada do Vietnã no Brasil. Vou pedir para eles uma carta dizendo que o erro foi deles. Que a gente mandou a documentação certa. Eles emitiram o visto errado. Ela falou, eu acho que não adianta. Eu falei, me dá o telefone deles que eu vou botar eles em contato. Eu não posso fazer isso. Eu falei, como não? Não, eles não podem, assim, é tipo quebrar a hierarquia, as coisas não funcionam assim aqui, Marisa, não pode. Mas como que eu vou botar eles em contato pra se falar? Não sei. Eu falei, eu vou pegar essa carta e vou te entregar, você entrega pra eles então. Tá bom. Mas, antes ela virou e falou assim, só que isso, Marisa, vai dar muito trabalho. O Paulo ter que sair do Vietnã, vai gastar muito. E tinha que sair, naquele dia, não é? Não pode deixar vencer o visto. Naquele Máximo no dia seguinte. Máximo no dia Caramba. seguinte. E aí, passagens caríssimas, Foi um né? corre. Aí a gente começou a ver passagem pro Brasil e pro Portugal, porque é onde a gente tem família. Aí, impossível, assim, impossível de pagar aquela passagem. Aí a gente falou assim, vamos acionar a rede de missionários de pessoas que a gente conhece, outros tent makers, vamos tentar ir pros países da Ásia que ficam aqui ao redor, e aqui é tudo pertinho. É perto, mas não teria que ter um visto pra entrar nesses países? Não, mas Ou o Brasil consegue... tem. Alguns não. O Brasil Não. tem muito acordo Alguns pra países entrar tem. com O turista. Brasil tem acordo. Tá. Mas aí vem a cereja do bolo. É. Ela virou e falou assim, mas o funcionário lá do escritório falou que se, assim, porque ela sabe que vai ser muito caro esse processo, vai demorar, né? Quanto tempo o Paulo vai ter que ficar fora? Ele disse que se você quiser colocar uma quantia no envelope e mandar para eles, assim, pode ser que ele reveja o caso. Aí eu Boa. falei assim, como assim uma quantia Que bom no que tem uma envelope? opção, né, É um gente? FII? É um FII que você paga, é extra, assim? Não, é uma ajuda para eles. Faz-me rir. Eu Como que falei, fala faz-me entendi. rir em vietnamita? Good question. Faz-me rir. Aí eu peguei e virei e falei assim, gente, mas estranha essa situação. Falei, e aí eu fui falar com o dono da empresa também, a gente abriu a situação para eles e tal, porque a gente também sabia que teria um impacto para eles do ponto de vista de, se a gente se nega a pagar isso e a gente resolve sair, eles iam gastar muito mais com o nosso processo de visto. Por outro lado, também falar que não vai pagar não é só uma questão burocrática de dinheiro, pagar ou não pagar e gastar mais dinheiro. É de relacionamento com esse escritório. Então, essas pessoas vão falar, eles não quiseram. Pode de forma atrapalhar amigável. no futuro outros processos de Outros pessoas que viram trabalhar na empresa, Exato. do própria renovação do visto deles, que também não são... Eu não sei, vai depender da Exato. cultura também, mas às vezes na cabeça deles é só uma coisa que tá dentro do processo, Mas é isso. é uma negociação. Paulinho. É uma negociação. É uma negociação. Exato. Isso é muito forte aqui, muito É forte. muito forte. A gente teve exemplo até, a questão da polícia, né, no trânsito, que tem pouca, inclusive, eles falam que às vezes são parados e Acordam lá. faz no acordo dinheiro. na hora, para não receber multa, e isso é comum, super comum aqui. E aí a gente foi conversar com os donos da empresa e a gente falou, a gente não quer ferir esse relacionamento de vocês, mas a gente não sente paz em pagar isso. Ele falou assim, olha, se vocês decidirem, a gente vai apoiar vocês. E aí a gente falou, se a gente decidir por não pagar, a gente arca com as consequências de todo o custo que a empresa vai ter do ponto de vista de sair, reprocessar todo o visto do Paulo, fazer todo esse processo. Eles falaram, conversa, fala com o mentor de vocês, a gente tem mentor na Tente, fala com o mentor de vocês, conversa direitinho, analisa, ora sobre isso e a gente volta a falar amanhã. Beleza. E a moça do RH já estava em papos de aranha, porque ela já queria resolver a situação no dia, para não esperar o dia final, que é o dia do vencimento do visto.
Eu e o Paulo, a gente orou, conversou e não teve jeito. No nosso coração, não fazia sentido isso. Pra gente era propina. Pra gente era pagar pra facilitar o processo. Aí eu fiz uma pergunta. Tá, pensando que não é uma propina, pra quem vai esse dinheiro? Eu perguntei. Não, esse dinheiro vai ficar pra alguém do setor. Eu falei assim, então não é um FII. Não é do governo, né? O governo taxa, não tem né? regras, não tem estrutura de processos, e aí por isso eles criam essas taxas que não estão na lei e que são pagas diretamente para as pessoas dos setores. Eu falei, beleza, se é porque não tem uma estrutura de processos e é um jeito que eles dão para ter essa estrutura de processos, ok, faz sentido. Mas aí esse dinheiro não iria para uma pessoa em particular, iria para o setor, iria para o departamento, pro governo. Não, o dinheiro vai ficar, porque sabe, as pessoas aqui recebem muito pouco, então é um jeito que elas fazem para conseguir receber um pouco mais. Porque o governo não paga o que elas merecem. Era muita justificativa então, pra explicar o que era, né, cara? Em português tem uma palavra. Não. Arrudia. Aí carimbou. Não, a hora que falou isso pra gente, a gente falou assim, ok, temos certeza, a gente não vai pagar. Uau. Mas Maressa, vocês vão ter que sair. E assim, era verdade, a gente ia ter que sair. A passagem tava cara, mesmo pra Singapura, Malásia, Tailândia, tava caro. A gente ia ter que fazer exame de Covid no Paulo, a gente ia ter que sair correndo, ia comprar passagem de manhã pra ir embora à noite, correndo o risco de ter dificuldade de sair. A gente ficou mexido? Claro que a gente ficou, nós somos seres humanos. Mas pra mim e pro Paulo, a gente falou assim, nós não vamos abrir mão de princípios. É a mesma situação do Canadá. Mesmo se Deus fechar as portas, a gente não conseguir e o Paulo tiver que sair, ok, a gente vai arcar com as consequências disso. Psicológicas, porque eu ia ficar morando aqui sozinha por um mês e o Paulo um mês em outro país. E aqui, pra você mandar dinheiro pro exterior, é praticamente impossível. Você não consegue. A gente ia ter que pegar todo o dinheiro, deixar com o Paulo ia ter que trocar no país que ele chegasse. Ia ser assim. Caramba. Um pesadelo. Aí a gente falou, mas a gente vai manter firme. E aí, o que eu fiz? Eu falei, mas eu vou pegar o documento com a embaixada do Vietnã no Brasil. A embaixada respondeu em tempo recorde. Isso e falou assim, nós vamos ajudar vocês, foi nosso erro, pode colocar a gente em contato. Aí falaram que não dava para botar em contato. Eu falei assim, você pode fazer uma carta? Mandaram a carta carimbada. Aí eu mandei a carta carimbada. Não, você pode pedir para eles mandarem a carta carimbada com fuso horário, tá, gente? De 10 horas. Você pode pedir para mandar a carta carimbada direto pro escritório? Mas que escritório? Ah, eles têm o contato. Me passa o e-mail. Não, eles têm o contato. Eu mandei, olha, eles estão pedindo pra vocês entrarem em contato. Eu não tenho telefone, eu não tenho e-mail. Escritório, o departamento de imigração daqui de Da Nang. Aí eles mandaram. Hanoi ok, também, né? Vocês pediram tinha que ir pra Hanoi. Era um rolê. Gente, mas o interessante é que a Maressa, ela cuida tudo bem direitinho, né? Ela quer, vamos dizer assim, controlar toda a situação. Então ela fala com todo mundo, ela organiza tudo, ela mandava tudo pra embaixada aqui do Brasil e ela tinha que ir dormir. Já era 1 da manhã e ela ainda tava tentando resolver. Aqui o pessoal ainda não tinha acordado, não tava funcionando aqui ainda. E não tinha jeito. Maressa, você vai ter que ir dormir. Não tem escapatória. Quando você acordar, vê o que aconteceu. Sabe? Isso eu acho que também é um processo Gustavo, de Deus, né? E olha só, né? Claro que junto disso, a gente entrando em contato, né? Com várias pessoas, a Tente ajudando a gente. Sim, a gente achando lugar pro Paulo ficar, né? E começou a entrar gente em contato comigo pelo WhatsApp que eu nunca tinha visto, e falando, não, vem pra cá, você fica aqui com a gente e tal. Cara, foi muito legal esse movimento. A gente achou casa em vários lugares, né? Na vários lugares. Camboja, Tailândia. Foi legal. E pra completar o cenário todo, a gente tava recebendo gente em nossa casa nesse dia. Tinha visita, é verdade. Pra jantar. Porque isso é o que vai ficar pro episódio do ano que vem. Eles recebem visita e são hospitaleiros, igual Priscila e Áquila, toda semana. Toda semana. É difícil gravar podcast com eles porque eles sempre têm alguém na casa deles. Ontem tinha, não tinha? Tinha. Então, sempre tem. Mas e o fim da história? Foi dormir com a dúvida, com a incerteza. Dormir com a dúvida. Deixou na mão de Deus e dos consulados. Total. Quinta-feira era a data para eu ter que sair de lá. E os nossos passaportes estavam com o escritório de imigração aqui. Quinta-feira não chegou a resposta. Sexta também não. Aí que chegou o fim de semana. Obviamente. Vocês não tinham passaporte para sair do país e estavam já entrando na situação da ilegalidade, visto vencido. Já tava ilegal, visto vencido.
E não tinha o que fazer, porque eles não devolveram o passaporte. Nossa. Eu perguntava, tá decidido? Ninguém mandou resposta, Marisa. Tava vendo a hora que ia bater polícia lá na porta do apartamento. Já tinha achado um Segunda-feira. guarda-roupa, já um espacinho pra se esconder lá dentro. Exato. Total. Fim de semana, e a gente orando, a nossa igreja aqui local, orando por nós também, e a gente falando meio por cima das coisas, porque a gente também não quer ferir a cultura, mas falando, olha... Nem entregar os amigos que trabalham no escritório de imigração, né? Vai que são os parentes. Aí, enfim, segunda-feira, antes do meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia, a menina do RH chega com os 2 documentos, o meu e do Paulo. Eu falei, mas o que é isso? O passaporte já? E os passaportes. O passaporte e os documentos finais, que é o documento TRC, que eles falam, que é a residência temporária, né? Que eles dão pra gente, mas que dura 1 ano. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, eles mandaram, aprovaram, mandaram, não falaram nada. Uau. Acho que eles aceitaram uma carta. Eu falei, Caramba. E vocês não dormindo. acredito. A gente dormindo. Deus é bom. O interessante é que, assim, acho que tecnicamente, apesar de ser só um termo, mas eu acho que o Paulo nem chegou a ficar ilegal, porque estava em trâmite. A documentação estava sim, com o consulado, sim. estava sendo trabalhada. Exato. Só que na sua cabeça você não sabia o que estava acontecendo, né? Não, a gente não sabia. E eu acho que um outro fator bem importante foi assim, várias lições a gente aprendeu. Uma é que realmente Deus trabalha por nós, ele dá estratégia, porque essa ideia de pedir a carta. E, gente, a gente também ficou com aquela questão. Às vezes a gente tem dúvida se a gente vai ser ousado o suficiente para dizer não para coisas assim. E ouvindo o podcast do Akira também, né, que ele falou que tinha lá a história da propina e ele bateu o pé e falou que não. Quando a gente ouve isso, a gente que viveu a situação, a gente encontra uma força, encontra uma vontade de fazer o que é certo, que vem de Deus. Mas só vem de Deus se a gente estiver no relacionamento com Ele. Se a gente não está fixado nele, se Ele não é a raiz de todas as coisas, a gente acaba não tendo forças para dizer não, né? E a gente acaba se acomodando à cultura. E quando você está vivendo numa outra cultura e te dão tantas explicações, você realmente fala, eu acho que eu é que não estou entendendo a cultura. Realmente é parte da cultura. E pra gente ficou muito claro, assim, que não era e que a gente tinha que sinalizar o reino de Deus e sinalizar que nós estávamos dispostos a fazer qualquer coisa que a gente não aceitava isso dessa forma. E a gente falou, a gente tem alguns princípios. Isso pra gente, no Brasil, a gente luta contra isso. Se eu luto contra isso no meu país, por que eu vou fazer isso aqui? Pra contribuir para que o seu país não cresça sem corrupção. Eu não posso fazer isso aqui. Então serviu também de testemunho, né, para as pessoas ao nosso redor. Muito legal mesmo, ó. A gente tem muita coisa pra ouvir, não vai dar, não adianta insistir, Gustavo, não dá mais pra continuar hoje. E a gente tem que guardar esse trailer pra daqui 1 ano, porque a gente precisa mencionar a diferença de jet lag hoje aqui, né? Porque no último episódio, nossos convidados estavam no Brasil, muito mais fácil e tal, né? Agora, no Brasil é o quê? Vai dar 9 horas da manhã, aqui na Espanha vai dar 2 horas da tarde, e no Vietnã, 7 horas da noite, é isso? Quase 7 horas da noite. Olha só, que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, literalmente, bom dia, boa tarde, boa noite. A galera aqui do escritório já foi embora. Já, né? Vocês estão aí de plantão ainda. Saindo. O bom de vocês estarem no escritório e ter a cultura de não se despedir é que eles saíram e a gente nem percebeu, né? Exatamente. Ninguém veio dar tchau. Ninguém deu tchau aqui pra fazer assim, tchau, see you later, see you tomorrow. Nem pelo vidro. Não, a doida que sai dando tchau aqui, que fala see you tomorrow, hi. A doida. Mas você pode continuar sendo brasileira, Marisa, não tem problema. Eles sabem que você é brasileira. É isso aí. Eles gostam, conquistei uma nova amiga, que é uma menina de 18 anos, que veio ser 17, ser estagiária aqui. Estamos programando um café e ela vai assistir a Copa do Mundo com a gente. Ela é louca pelo futebol do Brasil. Ai, que legal. Ela falou, meu sonho era ter uma amiga brasileira. E no fim de semana eu saí com eles e a gente teve a oportunidade, ela veio perguntar sobre relacionamentos amorosos. E eu pude dizer pra ela que se Deus não está neste relacionamento, não tem realmente como dar certo. E foi muito legal, porque ela falou assim, mas por que você continua amando seu marido com 12 anos de casado? O amor vai acabar. Eu falei assim pra ela, olha, enfim, gente, cenas para o próximo. E a gente quer ver quanto vocês vão aprender de futebol nesse ano, né? Pra poder compartilhar com isso aí, gente. Eu tô jogando futebol. Rapaz, bom, vocês sabem que eu não sou fã do futebol, né? Mas agora eu tô virando. Olha isso, eu tive essa mesma experiência. Quando eu morava na Argentina, teve
tinha Copa do Mundo lá. E a Copa do Mundo lá eu não sabia nada de futebol, gente. Todo dia de manhã eu acordava cedo, lia os blogs, pesquisava, porque eu chegava no trabalho, eu tinha que ser um especialista, afinal de contas eu era brasileiro. E todo dia a minha esposa ficava rindo. Falava, não é possível que você tá estudando futebol. Isso aí, cara. Né? Tem que se adaptar. Missional. Foi bem em 2006, foi bem ano que tinha Copa. Divulgações da Tente, já que estamos todos como Tente aqui, além do curso Fé e Trabalho que está bombando. Em novembro, 18 a 20 de novembro, em Brasília, vamos ter o curso Go Equipped. A Maressa e o Paulo não virão pessoalmente, mas estarão online, terão uma sessão para eles contarem casos exclusivos para quem estiver lá ao vivo. Então você vai poder entrar aqui no site da Tente International e se inscrever, as inscrições estão abertas, os detalhes vão estar lá no site. O link está aqui no post. Eu vou pular os detalhes porque a gente já gravou aqui por tempo demais, mas a gente falou da importância do Go Equipped durante o episódio e a gente sempre fala, o Go Equipped é realmente um turning point na nossa jornada de na nossa journey cristão. É um turning point na nossa journey of being a Christian. What? É um momento, eu nem sei falar isso em português ponto direito, de virada. Mas não fica bonito, tem que ser mais bonito. Mas é a tradução. Um momento de transformação na vida do cristão, a hora que você entende. Um divisor de águas é o termo, isso, divisor aí, de águas. Bom, Divisor de águas. Aqui no Goiás a gente fala que é o corguinho, né? É passar o... É um divisor de águas. O Go Equipped é um divisor de águas na nossa caminhada cristã, rumo aí ao campo missionário, especialmente o campo missionário transcultural, mas já transformou vidas de muitos que não foram para outros países e que tem feito a diferença aqui no Brasil, mudando o local de trabalho, mudando a vizinhança, mudando a empresa, a comunidade. Então recomendo a todos que façam. Já faz muito tempo que não tem um Go Equipped, desde comecinho de 2019 não tem Go Equipped aqui no Brasil, e esse ano a gente vai estar com ele de volta e espero ter aí pelo menos meia centena de pessoas vindo aqui para Brasília. Vai ser um momento muito, muito legal. Estamos com a expectativa de ter o Steiner lá da Noruega como professor aqui conosco. Se ele não conseguir vir, teremos um outro professor vindo lá do Canadá, o Ari. Um dos dois, acho que a gente consegue ter aqui. O Ari gravou com a gente aquele podcast em inglês, né? Em inglês. Isso, foi, esse mesmo. Em inglês. É, esse mesmo. Um desses dois deve estar aqui conosco. Quiçá os dois, né? Ah, que legal. Vamos ver se Deus manda os recursos financeiros pra gente conseguir trazer os dois aqui pro Brasil no final de novembro. Ótimo, então para saber mais, tenteinternational.org/Brasil, né? /Brasil, acho que lá vão ter as informações direitinho. Isso. Ou entra direto pelo link aqui no post em irmãos.com. E a Maressa tem também os seus podcasts que a gente deixou pra divulgar aqui no final, seus diversos podcasts aí na podosfera. Onde a gente encontra? Tá tudo aí no Spotify e nos aplicativos de podcast. É só digitar Maressa Ribeiro que a gente encontra? Não. Se vocês procurarem por Maressa Ribeiro ou Mareprice no Instagram, vocês conseguem ver um pouquinho da nossa jornada por aqui. Eu compartilho bastante, o Paulo compartilha um pouco menos, de vez em quando ele dá as caras dele no Instagram, dá pra procurar ele, Paulo Ribeiro. Os links estão no post aqui também, em cima dos nomes de vocês. Boa. Tá? É só clicar que vai direto Muito pro Instagram bem. de vocês. Então, vai pro nosso Insta. E podcast, tem um que é especial para cristãos e que a gente acaba compartilhando algumas coisas. Esse eu vou pedir para que, se você é cristão e você quer ouvir o podcast com um tom mais especial, ele fica meio escondido, eu não posso passar o nome, até por questões aqui da região. O Vietnã é um dos países mais perseguidos que a gente tem no mundo. Tem uma perseguição diferente de uma perseguição muito às claras, então eu tenho que tomar alguns cuidados. Mas se você quiser, me chama no direct do Instagram que eu passo pra você. E o que tá aberto, que você pode seguir, pode ouvir, tem 2 podcasts. Um é o Leve na Bagagem, que é um podcast onde eu compartilho a experiência de trabalhar e de liderar numa nova cultura. Leve na Bagagem.
E a gente tem também um podcast que a gente gravou com a nossa igreja, que é o podcast da Red, que daí o Paulinho também vai deixar aqui nos comentários pra vocês. Já da Igreja Red. Aí eu achei aqui, Maressa, o episódio que você participou com a gente foi o 440, Trabalho entre Culturas, Jetlag número 20, de 8 de dezembro de 2020. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais da Maressa, tá aqui também linkado no post. Uma versão antiga, mas não desatualizada da Maressa. É. E a gente se encontra novamente mês que vem com mais uma experiência transcultural, ou não, aqui no nosso Jetlag, né, Gustavo? Não. Bom, se tudo der certo, nós vamos atravessar o mundo pro outro lado e estaremos gravando aqui com Jetlag invertido. Quem vai dar boa noite vai ser o Paulinho. Boa. Muito bom. Muito bom, gente. Isso aí. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Nos vemos daqui a um ano. Ou não. Você faz parte do Jetlag.